Muito bem, queridos, é muito bom estar aqui, ter o privilégio de ministrar a palavra do Senhor. E eu quero compartilhar uma palavra que particularmente é muito especial. Deus tem sobre este assunto, é um assunto que a gente já há algum tempo conhece esse assunto. E eu quero dar honra a quem honra merece. Muito do que eu vou estar compartilhando aqui tem sido bênção para a minha vida, através da vida do pastor Luciano Subirá. Então eu quero honrar, mesmo na ausência dele, quero honrá-lo como um homem por quem eu tenho uma profunda admiração. Mas também reconheço que o Espírito Santo ministrou algumas coisas ao nosso coração, e eu quero poder compartilhar um pouco disso com você aqui. Mas eu quero lhe dizer que não vai ser possível compartilhar tudo. Estou com o microfone aqui, meu filho, por favor. Obrigado. Muito bem, então aperte o cinto, vamos juntos aqui, ok? Deixa eu introduzir isso aqui, depois eu vou já lhe dar o tema. Eu quero falar com você hoje sobre o plano, sobre o maior projeto de Deus para a humanidade. Este projeto é conhecido como o plano da redenção. Diga comigo, o plano da redenção. Mas eu quero usar um outro tema. Olha o tema que eu quero usar hoje. Um parente remidor. Você pode ler comigo este tema? 1, 2, 3 já. Remidor. Ok, amém. Agora, eu preciso que você reflita comigo para você entender aquilo que eu quero transmitir da parte do Senhor para abençoar a sua vida. Por que Deus precisou traçar um plano de redenção para a humanidade? Por que Ele precisou fazer isso? Qual a necessidade? Como Ele executou esse plano? E o que era necessário para que esse plano ele se tornasse de fato um plano perfeito? O que era necessário para que esse plano que Deus traçou para a humanidade, esse plano da redenção, ele viesse a se tornar um plano perfeito. A gente vai falar um pouquinho a esse respeito, ok? Para muitos cristãos, a palavra redenção, ela significa simplesmente perdão de pecados ou salvação, mas o seu significado vai muito além disso, tá? O significado de redenção vai muito além disso. A palavra redenção significa resgate, remissão. Ela trata do ato de readquirir uma propriedade que foi perdida. Entende? Pegue esse entendimento aqui, porque isso é algo muito importante. Quando se fala de redenção, está se falando de um ato de readquirir uma propriedade que em algum momento ela foi perdida. E o fato de ter sido perdida, aí entra então esse plano de redenção. Antes de Deus estabelecer algumas verdades no Novo Testamento, Ele determinou que elas fossem primeiramente ilustradas no Antigo Testamento. Eu acho isso muito interessante. O texto aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo 1, preste atenção como está escrito. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então nós sabemos, queridos, que por mais que a sombra de uma árvore, ela nos proporcione um conforto para nos proteger dos raios solares, a gente sabe que mesmo tentando pegar na sombra, a gente não vai conseguir pegar em nada, porque ela não é a realidade é a árvore. Então, quando o escritor aos Hebreus ele fala isso, ele está nos passando esse entendimento. Escute, é desta forma que nós podemos, ou que precisamos olhar para a lei da redenção no Antigo Testamento. Durante anos Deus fez o povo praticar pela fé uma tipologia que Ele mesmo um dia faria conosco. Foi assim com relação ao sacrifício do cordeiro. Os israelitas repetiam anualmente várias cerimônias. Por fim, veio João Batista dizendo, João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então entenda, todo aquele sacrifício, aquelas cerimônias de oferecer um cordeiro físico, estava apontando para aquilo que viria a ser realidade. O apóstolo Pedro, na primeira carta dele, no capítulo de número 1, versículo 20, ele diz que Jesus Cristo, ele se manifestou nos últimos tempos. Então chegou o momento escolhido por Deus, como diz Paulo na primeira carta, na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 1, a parte A, do versículo 4, capítulo 4, versículo 4, parte A, ele diz: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Então, queridos, embora ele fosse esse plano de Deus, esse projeto de Deus para a humanidade, que, como está escrito tanto em Apocalipse quanto está escrito na primeira carta de Pedro, que ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, porém aprove a Deus um dia em que ele iria manifestar o Filho dele para a humanidade, um dia em que ele seria manifesto para todos. Mas até então estava sendo mostrado aquilo que haveria de acontecer na pessoa de Cristo. Todas as cerimônias estavam acontecendo. Quando Paulo está escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, ele nos fala a respeito desse mesmo cordeiro. O que ele diz? Pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Ou seja, o nosso cordeiro da Páscoa, ele foi imolado. Nós vemos nessas passagens que as práticas repetidas por centenas e centenas de anos visavam levá-los a entenderem uma figura que só seria revelada posteriormente. Com a redenção não foi diferente. Quando nós lemos o livro de Ruth, nós vemos isso. O que aconteceu com Ruth? Ela sai de Belém com a sua família, seu esposo, sai ela e os filhos, e eles vão morar em Moabe. Só que ali acontece, quem conhece o contexto sabe que acontecem coisas terríveis, coisas tristes. Ela empobreceu, toda a família empobreceu, eles vão para Moabe para tentar a sorte. Lá morre o esposo, morre 2 filhos, ela fica viúva, desamparada. Ela está agora voltando para Belém, porque ela ouviu que o Senhor olhou para aquela terra e a abençoou novamente. Só que ela chega lá, como diz o ditado, com uma mão na frente e outra atrás, pobre. As terras que eram dela teve que ser vendidas, porque ela não tinha condições de permanecer com elas. Aí agora, o que acontece? Deus coloca Boaz na história da vida de Noemi, que casa com Ruth. Aí então Boaz se torna o resgatador de Noemi, e ele consegue, porque era um homem rico, consegue resgatar tudo aquilo que ela havia perdido na sua pobreza. Então, quando nós olhamos para a história do livro de Ruth, é isso que nós vemos. Nós vemos Boaz como um resgatador, um remidor, aquele que pôde resgatar, remir as propriedades, como eu lhe falei, de Noemi. Ele estava readquirindo aquela posse que havia sido perdida. Queridos, toda dívida, ela tinha que ser paga. Isso aqui é importante nós entendermos. Toda dívida ela tinha que ser paga. Se uma pessoa ela não tivesse recursos para honrar os seus compromissos, ela deveria dar os seus bens. E se isso não fosse suficiente, ela daria as suas terras. Mas se isto ainda não bastasse para quitar toda a sua dívida, a própria pessoa e até às vezes a sua própria família deveria ser dado como pagamento. E isto faria dessa pessoa uma escrava. Você quer ver um exemplo na Bíblia? Eu vou ler com você um exemplo aqui muito interessante. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Está escrito assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus filhos, meus 2 filhos, para lhe serem escravos. O que aconteceu aqui? O marido empobreceu, se endividou. Não somente deu os bens dele materiais, mas agora os próprios filhos. Eles estão agora a prêmio para pagar a dívida. Eles vão ser levados escravos para poder quitar a dívida. E este aqui você vai ver daqui a pouco, era a pior forma que tinha de alguém ser liberto depois, que era a pessoa ter condições de pagar a sua própria dívida. E aqui morre o esposo, morre o pai, e fica só uma viúva com 2 filhos. E agora os credores estão vindo para levá-los como pagamento, e eles iriam a partir de então se tornar escravos. A própria mulher, ela fala isso. Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer?
dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhes chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Ou seja, os teus filhos não precisarão ser escravos. Paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Você vai já entender melhor isso aqui. A palavra redenção, ela tem significados tanto no hebraico quanto no grego, e eu quero mencionar aqui bem rápido, nós temos na nossa tela aqui. A primeira palavra para redenção no hebraico é padan, que significa resgatar, redimir. A segunda palavra é gaal, que é remir, redimir, agir como parente. E a terceira é goel, que significa redentor ou parente remidor. E é daqui que nós estamos tirando esse tema da nossa palavra. Um parente remidor é a palavra goel no hebraico. E no grego nós temos três palavras: lutron, que é preço de soltura, resgate, preço de resgate. A segunda palavra é lutrou, que é resgatar, redimir, libertar pelo pagamento de um preço. E a outra palavra, que são duas aqui em uma, é luroses ou apolutroses, que significa redenção, soltura, libertação. Queridos, de acordo com a lei, escute isso aqui. De acordo com a lei, existiam três opções para um escravo se tornar livre. Existiam três opções aqui. A primeira qual era? Era se ele tivesse um goel, um parente remidor, um resgatador parente. Essa era a primeira forma. Ele disse que tinha que ter um parente cheio de dinheiro para então pagar a sua dívida. O que aconteceu com esta viúva aqui, que eu acabei de ler no segundo livro dos Reis, foi um milagre. Foi literalmente um milagre de Deus, porque se Deus não tivesse intervido em favor daquela mulher, os filhos seriam levados escravos. Por quê? Porque ela era pobre, os filhos eram pobres e ela não tinha como pagar a dívida. Então literalmente aconteceu um milagre aqui, que é a segunda forma da pessoa alcançar sua própria liberdade. A primeira é se tivesse um resgatador parente. Segunda era se a pessoa viesse a se tornar próspera. Se a pessoa viesse a se tornar próspera, era a segunda forma. Agora, ia depender muito disso que eu lhe falei. Ou era um milagre ou uma coisa praticamente impossível dela. Ela justamente está vendendo aquilo que tem, porque a pobreza chegou. E aí ela não tem como mudar aquela situação. Então seria a parte mais difícil. Mas tem essa terceira aqui que eu acho bem delicada também. Qual é? A pessoa teria que esperar, se ela não pudesse, se ela não tivesse um resgatador parente, se ela não tivesse condições de pagar sua dívida, ela teria que esperar até o ano do jubileu. Ou seja, 50 aninhos. E dependendo da idade que ela tivesse, talvez no tempo da sua libertação ela nem estaria mais viva para usufruir da sua liberdade. Então, essas eram as três formas de acordo com a lei para uma pessoa alcançar a sua libertação, para ser liberta da escravidão. Isso está baseado em Levítico capítulo 25, versículos de 25 a 28. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Se alguém não tiver um resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com o que arremir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu.
porém no ano do jubileu sairá do poder deste, e aquele tornará as suas possessões. Então este texto nos dá base para isso que eu estou lhe falando, que essas seriam as 3 formas disso acontecer. O que é a redenção, mais uma vez, a nível de definição? Redenção é o resgate de uma propriedade pelo pagamento de um preço. Guarde isso. O que é redenção? É o resgate de uma propriedade pelo pagamento de um preço. Agora tem algo aqui muito interessante que eu quero... Isso aqui até agora eu estava introduzindo a palavra, para quem não sabe. Eu quero agora começar a pregar. Há aqui um paralelo aqui muito importante aqui, entre a antiga aliança e a nova aliança. Enquanto que na antiga aliança, desse paralelo, ela nos fala de uma escravidão física. A nova aliança, ela nos fala de uma escravidão espiritual. Preste atenção para você entender isso aqui. Esse paralelo, escravidão física e escravidão espiritual. Olha o que Paulo fala aos Romanos, capítulo 6, versículo 16. Eu vou estar compartilhando muitos textos aqui com vocês. Se você estiver anotando, você vai ser muito rápido nisso aí. Romanos 6,16, Paulo diz assim: vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Amém? Então olha aqui para mim, Paulo ele está nos trazendo uma luz aqui, olha. Ele está mostrando que havia uma escravidão no passado, por causa da pobreza, da condição da pessoa, mas ele está nos trazendo uma luz aqui, de algo que vai muito além. Algo que vai muito além dessa escravidão material, física lá do passado. Ele está dizendo, olha, vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a quem escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz para a morte. E a palavra aqui, queridos, escravo, é o mesmo que servo. Servo no grego significa escravo, ok? Pegue essa definição aí. João 8,32, palavras de Jesus. E conhecereis a verdade. Pode ser melhor que todo mundo conhece esse versículo. E conhecereis a verdade. Agora você há de concordar comigo uma coisa. Quem que precisa de libertação? Quem precisa de libertação? Um escravo, correto? Um escravo que precisa de libertação. E agora tem um ponto aqui. Olha o que está escrito no capítulo 8, versículo 33 do mesmo evangelho de João. 8,33, olha o que está escrito. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Nós somos descendentes de Abraão, Jesus. Não existe esse negócio de escravidão. Como é que você vai libertar alguém que é livre? Jesus continua falando com eles, capítulo 8, versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Enquanto os descendentes de Abraão estavam defendendo a ideia de uma libertação física, nós não somos escravos de ninguém, nós somos livres. Jesus estava dizendo, eu estou falando de algo muito maior. Eu estou falando de uma escravidão espiritual. Eu estou falando que aquele que pratica o pecado se torna escravo do pecado. 2 Pedro capítulo 2, versículo 19. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Aquele que é vencido se torna um escravo do vencedor, ok? Vamos mais adiante. 1 João capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado, ele é a transgressão da lei. Então escute, todos nós nos tornamos transgressores da lei de Deus. Todos nós.
Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é muito importante. O que é graça? Favor imerecido. O que é lei? Favor merecido. Vou repetir. O que é graça? Favor imerecido. O que é lei? Favor merecido. Quando você olha Deuteronômio capítulo 28, você vai ver lá os primeiros, se eu não me engano, 13 ou 14 versículos, falando de bênçãos para aqueles que conseguiam obedecer a lei, e a sequência de maldição para aqueles que não conseguiam obedecer a lei. Por quê? Porque a observância da lei, na medida que obedecia e cumpria aquilo que a lei exigia, você era aplaudido, e tipo, você vai receber os benefícios disso. Mas na medida em que transgredia, aí se tornava culpado, aí se colocava debaixo de maldição por causa da transgressão do qual a pessoa, ela fez, a transgressão que cometeu. Então, 1 João capítulo 3, versículo 8, olha o que está escrito: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Gente, isso aqui é muito sério. Ao cedermos à tentação do inimigo, nós decidimos pela prática do pecado pela prática do pecado, nós nos tornamos transgressores da lei de Deus. E ao transgredir essa lei, nós nos colocamos debaixo de maldição e nos tornamos transgressores. E preste atenção, e ao transgredir isso, nós demos direito legal, passamos a dar direito legal para que o inimigo nos mantivesse como escravos. Lembre, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Mas aquele que pratica também o pecado procede do inimigo, porque ele vive pecando desde o princípio. Então seria mais ou menos assim. Eu estava até contando uma história de manhã. Imagine, tem uma propriedade. Poxa vida, rapaz, tem umas frutas tão gostosas lá, mas o vizinho não deixa ninguém entrar lá para pegar. Eu vou pular o muro. Estou lhe falando de algo que eu já fiz. Mas foi só eu. Ninguém aqui fez isso, nunca na vida. Aí imagina você estar lá, pulou o quintal para roubar. Não, pastor, foi para pegar. Roubar. Aí quando está bem roubando a goiaba, a laranja, a banana lá do vizinho, ele chega. Transgressor. Quantas pessoas já foram mortas dentro de residências porque estavam roubando lá, invadindo o outro? Então olha aqui, preste atenção. Na medida em que a pessoa ela pratica, ela está praticando aquilo, mas ela está tocando em algo que não é dela. Pastor, me explique melhor. Quando eu peco, eu estou tocando em algo que não me pertence. Eu estou tocando em algo que pertence ao diabo, ao inimigo. Então eu me torno culpado porque eu sou transgressor. Entende? Eu transgredi, eu me torno culpado. E eu estou mexendo em algo que pertence a ele. Opa, você está entrando no meu território, está entrando na minha propriedade. Eu tenho direito sobre você. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Então, você sabe da forma como está sendo passada essa ideia para a gente entender aqui. Isso é algo muito sério, porque se pecado é transgressão da lei, todos nós nos tornamos transgressores. E se nós transgredimos, ele diz: aquele que pratica o pecado se torna escravo do pecado. E quem é que vai me escravizar além do pecado? É aquele que tem esse poder sobre o pecado. É aquele que o próprio Jesus falou a respeito de quem o pecado procede dele. É dele que procede o erro. E diz, ele vive pecando desde o princípio. Agora, por que isso aqui é muito importante que a gente entenda? Nós precisamos ter consciência de uma verdade aqui. Porque a partir do momento que nós nos tornamos transgressores, nós nos tornamos culpados. Nós acabamos entrando debaixo da maldição da lei. Porque se a gente fizesse o que era certo, o que Jesus estava
criticando muitos fariseus. E Paulo, em Romanos capítulo 2, Paulo está criticando os fariseus ali, os judeus, porque eles tinham a lei e não estavam andando de conformidade com a lei. E ele disse: olha, se vocês observam toda a lei, mas vocês tropeçam em um único mandamento, vocês se tornam culpados de todos. Então tinha que ser, sabe, alguém queria viver basicamente uma vida perfeita para conseguir observar toda a lei. Então precisamos entender, nos tornamos transgressores, nos tornamos culpados diante de Deus. Nos tornamos, por causa do pecado, escravos. Agora, pare para você pensar nisto aqui que eu vou lhe falar. Olha o que está em Salmos 49, versículos 7 e 8, em 3 versões eu quero ler aqui. Na verdade são 4 versões. Salmos 49, 7 e 8. Sei que nenhum deles, por mais rico que seja, pode salvar seu irmão da morte e pagar a Deus o preço da salvação. O resgate de uma vida não tem preço, não se pode pensar em pagar. Segunda versão: ao irmão verdadeiro ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessaria a tentativa para sempre. Outra versão: ninguém é capaz de redimir seu próprio irmão ou pagar a Deus o valor de sua vida, porquanto o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Mas ninguém pode comprar a sua salvação, nem pagar a Deus para resgatar a sua vida. O resgate de uma vida é muito caro e não tem dinheiro que seja suficiente. Na antiga aliança, me tornei pobre, me tornei escravo de um senhor rico. Ele comprou os meus bens, ele comprou as minhas terras, aí não tinha mais, foi os meus filhos juntos, foi eu, foi minha esposa, todos juntos. Se eu tivesse um parente rico, ele ia chegar: ei, quanto é que o Elcio, a família dele, todos os bens que ele tem, te deve? Ah, não sei quantos milhões de reais. Eu pago tudo, porque eu sou bilionário. Uau. Ok, paga, está livre. Elcio se tornou transgressor da lei, escravo do pecado. Aí chega alguém: Deus, quanto é que o Elcio deve? Você não pode pagar a dívida do Elcio. É muito caro. Você entende o que ele diz aqui? Ninguém é capaz de redimir o seu próximo, o seu irmão, ou pagar a Deus o valor de sua vida, porquanto o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Nós precisamos entender que se estivesse tratando da lei, por mais difícil que fosse, o resgatador parente, ele pagaria, a pessoa ficaria livre. No que diz respeito ao pecado, o texto diz: não tem preço. Não chegue barganhando com Deus, não chegue negociando com Deus. Quanto é que ele deve? Eu quero libertá-lo. Deus diz: não tem preço. Não tem resgate que pague. Não tem pagamento que o livre. É só para você entender a seriedade do pecado e a seriedade da transgressão do ser humano. É a tal ponto, é tão sério que o próprio Deus, ele diz aqui: ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessaria a tentativa para sempre. Você sabe o que é tentar Deus? Mas Senhor, e se eu jejuar 21 dias? Fizer uma campanha, rezar, orar muito. Deus diz: não vai conseguir pagar, não tem preço, é muito caro.
O resgate dele é muito caro. E ele diz, vai cessar qualquer tentativa. E ele diz, por mais rico que a pessoa seja, ela não vai ter condições de pagar sua dívida. Não tem condições. Ah, se todos tiverem essa revelação. Pastor, precisa ter essa revelação para quê? Para ficar se sentindo culpado diante de Deus? Não. Porque quando eu tenho essa revelação, eu vou querer entender esse plano da redenção. Porque é aqui que entra o plano da redenção. Em cima da necessidade humana. Em cima da deficiência, em cima da transgressão. É aqui que entra em ação o plano da redenção. Por quê? Porque Deus viu a nossa condição de escravos. Por isso Ele traçou o plano da redenção. O que Ele fez por nós? Segura aí, Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Eu vou nascer debaixo da lei, como todos os outros nasceram, e ninguém conseguiu obedecer. Eu vou nascer na mesma condição. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Maldição da lei, castigo da lei, punição por causa da transgressão. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda transgressores, pecadores. Mesmo sendo transgressores, Deus, Ele diz, eu vou enviar meu Filho. Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10. Porque foste morto, se referindo a Jesus Cristo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Efésios capítulo 1, versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Ele está dizendo, em Jesus Cristo está a minha e a sua redenção. O que é redenção, pastor? É a compra de uma propriedade pelo pagamento de um preço. E esse preço nenhum dinheiro na terra foi capaz de pagar. Nenhum dinheiro na terra foi capaz de pagar esse preço que a nossa transgressão exigia diante de Deus. Nenhum preço, nada poderia ser pago. A nossa condição de escravidão, ela foi determinada por uma dívida. Que dívida? O pecado. A dívida do pecado. Vou repetir isso aqui. A nossa condição de escravidão foi determinada por uma dívida. A dívida do pecado. Foi dessa forma que foi determinada essa condição na qual o ser humano passou a viver. Mas está escrito, olha o que está escrito em Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Tendo cancelado, se alguém quiser, por favor, desconectar uma cadeira dessa aí, uma poltrona, e levantar para cima e começar a jubilar, fica à vontade, dá glória, aleluia. Tá, meu irmão, porque eu vou começar a entrar numa parte aqui poderosa aqui. Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era contrário, removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu abertamente, triunfando deles na mesma cruz. Amém? Preste atenção, pode aplaudir Jesus. Escute, Paulo diz que Jesus Cristo, ele despojou, diga despojou. Ele diz, ele despojou principados e potestades e os exibiu abertamente, triunfando deles na mesma cruz. O verbo despojar aqui significa privar da posse, expoliar, desapossar. Pastor, o que isso significa? Você sabe o que Paulo está dizendo? Que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o escrito de dívida que era contra nós, ele foi cancelado.
Ela entendeu. O escrito de dívida foi cancelado. Imagina, eles são transgressores. Eram. Alguém interviu. Agora olha aqui, escute, preste atenção nisso aqui. Quando Paulo diz que ele despojou, que significa privar da posse, espoliar, desapossar, escute, sabe o que aconteceu? Quando Paulo diz que Jesus Cristo despojou, significa que ele privou o inimigo do direito de posse. O Elcio é transgressor, é pecador, é escravo. O inimigo dizendo, eu tenho posse sobre ele, ele é meu escravo. Mas quando ela fala que Cristo morreu, pelo seu sangue, temos o resgate, a redenção. E ele, através da sua morte, despojou o inimigo. O que ele fez? Tirou o direito de posse dele. O Elcio era teu, por direito, de transgressão, porém, eu estou comprando, ele é meu a partir de agora. Amém? Comprando de volta a propriedade. Comprando de volta. O despojo aqui, você sabe o que é o despojo? Não eram bens materiais, gente, o despojo era eu e você. Nós somos o despojo, do qual Jesus Cristo privou o inimigo. Nós somos esse despojo. Escute, a palavra grega agoradizo significa que redenção é um ato de compra. Significa entrar no mercado e comprar o escravo. Você lembra o que aconteceu com José? José foi vendido como escravo para o Egito e levaram ele para o mercado lá, os midianitas, e ele é exposto lá como objeto. E chega ali Potifar, avalia o preço dele e o compra. E a partir daquele momento José passa a ser sua propriedade. Guarde esse exemplo aqui. Guarde esse exemplo aqui que eu vou falar na semana que vem sobre isso, tá? É muito importante isso aqui, escute só, preste atenção. José era escravo de quem? Dos midianitas, para quem os seus irmãos o venderam. Ele é escravo dos midianitas. Os midianitas levam ele até o Egito e lá colocam ele no mercado de escravos para que ele seja vendido. Potifar vai lá e o compra. A partir de agora José passou a ser livre. Guarde isso aqui, ele mudou de dono. Era escravo dos midianitas, Potifar o compra, ele passa a pertencer agora a Potifar, a partir por direito de compra. Quase que alguém pega o exemplo aqui. Eu pertencia ao inimigo, Jesus Cristo me comprou, e eu passei a ser dele por direito de compra. Passei a pertencer a ele porque eu fui comprado, O que significa isso, pastor? Significa que Cristo entrou no mercado do pecado, que era administrado por Satanás, e nos comprou pagando o nosso preço com a sua própria vida. Escute, rapidão, escute aqui. Quando a Bíblia fala que Jesus nos comprou com o seu sangue, pastor, qual é esse sentido que se comprou com o seu sangue? Será que tinha validade? Porque dinheiro... Entenda isso aqui que é muito importante. Por que no Antigo Testamento, vai aí uma dica aí para alguém, talvez de repente alguém que está aqui ainda pratica isso ou que está nos assistindo. Você que gosta daquele acho que é sarapatel, né? Comer sangue. Você sabia que a Bíblia proíbe isso? Ah não, pastor, isso era lá na Antiga Aliança. Eu lhe provo na Nova também. Eu lhe provo no Novo Testamento, tá bom? Por que Deus proibiu que se comesse o sangue? Por causa de uma coisa que ele declarou. Porque o sangue é a vida. Então, quando a Bíblia nos declara que Jesus Cristo, ele nos comprou com o seu sangue, ela está dizendo, ele nos comprou com a própria vida dele, vida por vida. Eu estou comprando a vida dele e eu estou dando a minha em troca. Eu estou o substituindo na cruz. Quem está me entendendo aqui, gente? Ele substituiu o homem.
1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como o prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos negaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ele fala de um resgate. Resgate. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Ouça, Cristo ele precisava ter vindo, ter nascido de mulher, nascido sob a lei, para pagar o preço que a lei exigia, para então poder resgatar todos os que estavam debaixo da maldição da lei, tornando-se ele mesmo maldição, para que só assim ele pudesse libertar-nos do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Por que é importante entendermos isso? Porque a maior dívida do ser humano não era com Satanás. A maior dívida do ser humano era com Deus. Por quê? Nós, antes de transgredir a lei do inimigo, nós transgredimos a lei divina. Deus disse para Adão, começou lá no início: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Adão era consciente, ele transgrediu a lei, ele se tornou um transgressor. Ele passou a viver debaixo da maldição da lei. Aí quando você olha no capítulo 3 de Gênesis, versículo 21, você vai ver o plano da redenção começar a entrar em ação. Porque o Adão, quando ele aparece para Deus, diz a Bíblia que ele está coberto com folhas de figueira, para encobrir a nudez. Aí Deus pega, sacrifica um animal e faz da pele daquele animal vestes para Adão e para Eva. Porém, eram vestes de um animal, lembra? Sombra da realidade. Só podia cobrir. Mas estava apontando para o Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado. Não seria mais para cobrir, mas seria para tirar o pecado. Mas a gente vê desde o início o plano da redenção do Senhor em ação. É por isso que está escrito, queridos, a partir disso, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Olha aqui para mim. Quando a gente entende isso e vive isso, o diabo diz, eu vou matar o Elcio. Jesus diz, vai não. Por que Jesus pode dizer isso? Porque o Elcio não é propriedade do diabo, é propriedade de Jesus. Eu vou matar o fulano. Jesus diz, não vai não. Mata o que é teu, o que é meu tu não toca. Porque está escrito 1 João, aquele que é nascido de Deus, o maligno, não lhe toca. Por quê, pastor? Tem selo de propriedade. Selo de propriedade. Amém? Quando Jesus Cristo despojou o inimigo através do seu sacrifício, da sua morte, lembre-se, ele privou Satanás do direito de posse. É como se ele dissesse, a partir de agora, não toca, porque eu os comprei para mim. Eu os comprei para mim. Quem está entendendo aí? Efésios capítulo 1, versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Eu gosto muito disso aqui. Preste atenção. Diga assim comigo, Jesus, Ele é. Diga assim de novo, diga, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Diga, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Olha aqui para mim bem rápido. Que Paulo está dizendo, o Espírito Santo ele é o penhor.
Ele é a garantia. De que, pastor? De que Jesus tem uma propriedade aqui na terra. Segura, presta atenção. Jesus tem uma propriedade aqui na terra. Aí você vai passando no nosso Maranhãozão aí, propriedade particular. Quem é essa? Fulano de tal. Os comprados vão passando, aquela placa espiritual. Propriedade particular, quem é o dono? Jesus Cristo de Nazaré. Olha aqui, Paulo diz que o Espírito Santo, ele é o penhor, a garantia. De que, pastor? Não somente, porque ao mesmo tempo que ela fala que ele é o penhor, fala também que ele é o selo. Quem é do tempo das cartas, que enviava carta pelo correio? Por favor, não deixe só eu com a mão levantada. Oh, aleluia! Ainda tem um remanescente. Você não levantou a mão, irmão. Levantou a mão? Ah, eu não estava olhando. Olha aqui para mim. Por que eu gosto de falar sobre a carta? Porque a gente chegava lá carinhosamente no correio. Eu, quando eu passei um ano em Belo Horizonte, tinha que estar prestando contas para Monte Alegre, lá para Ipatinga. Gente, todo dia eu estava lá, escrevendo cartas, escrevia cartas para os mantenedores, escrevia cartas, aí ia no correio, chegava lá, olhava o endereço para onde vai, eles pesavam, lembra que pesavam ainda? Pesava, aí depois ele pegava um selo e... Você sabe o que ele estava dizendo? Com aquele selo e aquele carimbo, nós Correios estamos te dando uma garantia que a sua carta vai chegar no destino. Amém? Se ele é o selo, ele é o penhor, escute, existe uma garantia daqueles que estão selados, vocês vão chegar no destino final de vocês. Vocês vão chegar no destino final. Amém? Agora olha aqui para mim. Ele diz que ele é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor de sua glória. Olha aqui para mim. A Bíblia diz, vocês já me ouviram falando isso alguns, que Jesus ele vem como um ladrão. Porém é uma comparação. Diga comigo, meu Jesus, ele não é ladrão. Diga, porque o texto. Libera aqui Efésios para mim, por favor, o último texto agora. Efésios, olha o que diz. Até, depois da vírgula, até o resgate de que dá? Segura. Até o resgate da? Opa! Por que Jesus não é um ladrão, pastor? Porque Jesus ele vem pegar a sua propriedade. Ele vem pegar aquilo que é dele, ele não vem roubar nada. Estou só vindo pegar o que é meu. Amém? Agora eu estou caminhando para o final aqui. Jesus, quem é Jesus? Ele é o plano perfeito de Deus para a redenção do ser humano. Quem é Jesus, pastor? Ele é o plano perfeito de Deus para a redenção do ser humano. Mas porém, a lei dizia, olha aqui para mim, a lei dizia, estou chegando nessa parte final que é linda demais. A lei dizia que o escravo, para ser livre, ou ele ia ter que esperar 50 anos, anos de jubileu, ou ele ia ter que ter grana para pagar sua dívida, ou ele ia ter que ter um resgatador parente. Agora, você sabe onde é que está o problema? É que Jesus não era nosso parente, gente. Não era nosso parente. E aí, como é que fica? O diabo poderia reivindicar isso. Jesus, você não pode morrer por eles para comprá-los. Por que eu não posso? Você não é parente deles. Você é o Criador e eles são criaturas. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ó. Procure no dicionário o que é isso. Unigênito, único. Aí estava o grande problema que o inimigo podia alegar. Jesus não pode pagar o preço da nossa redenção. Por quê? Porque ele não é nosso parente.
Não tinha nenhum grau de parentesco. E aí? Isso era um grande problema. E o inimigo podia alegar isso, porque o próprio texto diz que ele era o filho unigênito, o único filho. E aí, como resolver esse problema? Como resolver esse problema? Romanos capítulo 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você sabe o que aconteceu? Olha aqui para mim. Jesus, filho, Elsa e todos os demais criaturas, nenhum grau de parentesco. E aí, o que Jesus fez? Abriu mão do direito de ser o único filho e abriu uma porta para que eu e você pudéssemos ser adotados. A Bíblia diz que Ele nos deu o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Amém? Jesus foi totalmente diferente. Muitos de nós seres humanos, imagina se eu sou herdeiro único de um milionário e ele chega um dia, vai visitar um orfanato, e ele chega lá em casa com a mamãe, a minha mãe, e o filho único diz: meu filho, vem cá, você e a sua mãe, que eu tive uma ideia brilhante. Qual foi, pai? Eu decidi que eu vou adotar mais 10 crianças. Eu vou adotar... Não, que isso? Você vai dividir minha herança com todos os 10? Não, eu sou filho único. Você sabe qual é a boa notícia que eu quero lhe dar? É que o nosso Jesus não teve problema nenhum em abrir mão do direito de ser o único para se tornar o primeiro. Amém? Ele abriu mão desse direito. Pastor, quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o nosso Goel, ou Ele foi o nosso Goel na cruz, ou seja, o nosso parente remidor, aquele que abriu mão do direito de ser o filho unigênito do Pai, para se tornar o primogênito entre muitos irmãos. Assim Ele nos deu a oportunidade de sermos adotados pelo Pai e nos tornássemos seus filhos também.